Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, aí do nono ano. Aqui o professor Newton, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Essa semana a gente está conversando sobre Era Vargas, falamos aí sobre o governo eleitoral, falamos sobre algumas mudanças que ele fez, principalmente na questão do voto feminino e da instituição do voto secreto, uma vez que a ideia de voto aberto facilitava ainda mais as fraudes nas eleições. Então, Getúlio Vargas convoca então a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte elege ele como presidente por voto indireto. E hoje a gente vai falar a respeito desses dois principais partidos aqui que vão disputar o cenário político nesse período: Ação Integralista Brasileira, ou AIB, e Aliança Nacional Libertadora. Vamos lá. Ação Integralista Brasileira, AIB. Agora, vamos deixar algo bem claro, tá? Se você colocar hoje, por exemplo, na internet, imagens, ou se você colocar ação integralista, você vai ter muitas imagens atuais, porque hoje existe esse movimento ainda no Brasil, meio que ele retornou no cenário político atual. E com relação ao cenário político atual, eu não sei dizer para vocês qual é a filosofia do movimento. Essas características que eu vou falar aqui são as características aqui da década de 30, tá? Estamos falando aqui de 1930, certo? O partido foi criado em 1932. Então, as características, nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Contextos históricos e políticos diferentes e até mesmo sociais, né? Bem distintos. Então, o que eu falar aqui é com relação à ação integralista brasileira de 1930. Com relação a ela hoje, eu não tenho conhecimento sobre qual é a filosofia ou sobre quais as ideias políticas e sociais defendidas por eles, tá? Então, vamos lá. A ação integralista brasileira, gente, como eu falei ainda há pouco, ela vai ser criada em 1932 e pelo jornalista Plínio Salgado, vai ser o seu líder, esse rapaz aqui em cima. E eles tinham algumas características que se assemelhavam ao fascismo italiano. Então a gente costuma dizer que eles se espelhavam, na verdade, nos movimentos europeus do fascismo e do nazismo, tá? Talvez não extremista quanto, porque não chegaram ao poder, porém eles tinham as mesmas ideias. E aí você vai ver aqui, por exemplo, ó, quando a gente falou sobre fascismo, sobre nazismo, a gente sempre falava sobre a questão de defesa de um Estado centralizado, defesa de um nacionalismo exagerado. Tudo isso nós conversamos como uma das características dos governos totalitários. Então, por exemplo, fazia parte da ideologia, fazia parte da defesa dos integralistas, por exemplo, um Estado forte, tá? A exaltação da guerra, do nacionalismo, das tradições, ou seja, pode-se dizer que eles eram ligados a ideias conservadoras, tá? Eram agremiações direitistas, ou seja, ligado à ala direita, tá? E é importante entender que desses dois partidos, A e B a gente considera direita e a ANL é quem a gente considera de esquerda, tá? É o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a ação integralista, ela era de cunho de direita, certo? Eles tinham um símbolo, e aí que a gente coloca as semelhanças, né, entre o fascismo italiano e esse movimento. Então eles se apropriaram aí da letra sigma, a letra grega sigma, como um símbolo deles, e da saudação indígena Anauê, que era feita com a mão estendida. Então, não tem problema arrumar um símbolo para o partido, mas aí você consegue perceber aqui, ó, eram feitos aqui braceletes com esses símbolos. Se você vê lá uniformes nazistas, eles também utilizavam muitas vezes dessa forma, e eles também tinham uma saudação semelhante, tá? Então tudo isso vem comprovar aí que esse movimento era tendencioso ao fascismo, tinha tendências, tinha influência do fascismo.
O lema deles era Deus, Pátria e Família. Tá? Em 1930, os integralistas vão participar diretamente, tá? Do golpe de Estado aí promovido por Getúlio Vargas, certo? Ou seja, eles participaram diretamente da Revolução de 30, ao lado aí apoiando, no caso, Getúlio Vargas, tá? Quando chega em 38, eles tentam aí uma façanha, a gente vai falar mais um pouco sobre esses integralistas quando a gente fala do Plano Coe também. Em 38, eles ficam meio insatisfeitos com o governo de Vargas e eles vão tentar tirar Vargas do poder, tá? Claro que Vargas não fica muito feliz e ele acaba aí colocando os integralistas na ilegalidade. Um minutinho só, gente, deixa eu fechar aqui a janela que tá fazendo um pouco de barulho. Já volto. Voltando. Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL, foi criada 2 anos depois da integralista, em 1934, e tinha como líder o socialista Carlos Prestes, esse cidadão bem aqui, né? Que não é o mesmo ou não é da família do Júlio Prestes, que nós falamos lá no início desse assunto. Júlio Prestes, que foi o candidato nomeado aí por Washington Luiz, tá? Não sou a mesma pessoa, nem da mesma família. Então, Carlos Prestes, aqui é a esposa dele, Olga Benário. Vocês podem, inclusive, tem um filme, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, um filme nacional que retrata a história dela, tá? Olga Benário, judia, esposa aí do Prestes, que inclusive no período de Estado Novo foi mandada para a Alemanha e lá morreu no campo de concentração. Ela estava grávida, mas tempos depois eles conseguem, a avó da criança consegue, no caso, que a criança volte para o Brasil, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó, falei, ó, Carlos Prestes, socialista, ou seja, se o líder da Ação Nacional Libertadora era ligado a ideias socialistas, então é óbvio que isso aqui é considerado um partido de esquerda, um partido de oposição. E aí você vai entender e vai perceber as características do socialismo defendidas pela Aliança Nacional Libertadora. Características como reforma agrária, cancelamento do pagamento da dívida externa, uma ideia de quebra de relacionamento com o capitalismo, plena liberdade de expressão e nacionalização das empresas estrangeiras. Eu já expliquei para vocês o que é uma nacionalização, né? Nacionalizar é o contrário de estatizar, tá? Desculpa, é o contrário de privatizar. Então, nacionalizar e estatizar é pegar empresas estrangeiras e transformar elas em empresas nacionais, ou seja, empresas do Estado, certo? Essas medidas também faziam parte, fizeram parte durante muito tempo da revolução, das ideias de revolução russa e das ideias de implantação do socialismo, certo? Porém, gente, é óbvio que os capitalistas e a elite, a classe média e alta, vão temer perder propriedade, vão temer que essas práticas possam trazer um colapso econômico, então eles vão começar a criticar a ANL, certo? E aí Vargas, atendendo à pressão e também não sendo de acordo com essas ideologias, Vargas vai mandar fechar a sede do partido para tentar colocá-lo na ilegalidade também. Só que esse partido, a ANL, vai dar uma contra-resposta, certo? E a resposta vai vir em forma de uma tentativa de revolta, uma tentativa de tomada do poder, que a gente chama de intentona comunista, tá? Quando a ANL tenta tomar o poder à força. Porém, gente, o movimento não vai durar nem um dia, vai durar horas. Rapidamente vão ser reprimidos, vamos ter membros condenados, exilados, torturados, enfim.
O movimento, a intentona comunista, foi um tiro que saiu pela culatra. Tá? Não deu certo. Rapidamente, os líderes do movimento, incluindo Carlos Prestes, foram presos. Plano Cohen. Vamos lá. O mandato de Getúlio Vargas vai prosseguindo. Tivemos todas as transformações da Constituição, tivemos toda a questão econômica dirigida por Getúlio Vargas, tivemos toda a questão política, essa disputa entre direita e esquerda, entre ideias comunistas e ideias conservadoras, enfim. Chegamos a 1937. Em 1938, deveriam ocorrer novas eleições presidenciais, certo? Então estamos em 37, falta um ano aí para Getúlio Vargas sair do poder, pedir licença e ceder a cadeira para um próximo presidente, dessa vez um presidente eleito pela maioria da população, ou pelo menos era o que se achava, né? Deveria ser um presidente eleito de forma direta, e não de forma indireta como teria sido Getúlio Vargas. Lembrando que ele não poderia tentar a reeleição. Ele poderia aí apoiar um candidato, mas ele mesmo tentar a reeleição não poderia, era o que dizia a Constituição, certo? Getúlio Vargas, na frente das pessoas, finge apoiar as eleições, finge que vão ocorrer, mas nos bastidores preparava-se uma maneira, discutia-se um plano para que Getúlio Vargas pudesse se manter no poder. O cenário era de conflito justamente entre os integralistas e os socialistas da ANL. Tá? Porém, Getúlio Vargas meio que não está muito afim de correr o risco de as eleições demonstrarem de fato a vontade popular, ou de correr o risco de ocorrerem fraudes como ocorriam e acabar sendo eleito um candidato que não seguia as mesmas convicções que ele. Então, em 1937, aparece um suposto plano socialista, tá? Que visava, entre outras coisas, assassinar figuras importantes da política brasileira para então tomar o poder. Esse plano foi batizado de Plano Cohen, certo? Então, o Plano Cohen teria sido aí um plano comunista para tomar o país, para tomar o governo. E aqui eu botei essa imagem para vocês de forma proposital, tá? Cohen. E aí, se vocês percebem, abaixo aqui o símbolo da União Soviética, bandeira vermelha, porém representando aí a ideia de comunismo, porém Cohen é escrito com o símbolo dos integralistas. Porque, gente, para muitos historiadores, esse plano, esse documento, ele foi forjado não pela ANL, e sim pelos integralistas. Ou seja, os integralistas forjaram um documento, forjaram um plano, um dossiê. Nesse dossiê, eles diziam, claro, que se passando por comunistas, que estava sendo preparado o plano. Getúlio Vargas, então, se apropria dessa desculpa para se manter no governo. E aí, em 10 de novembro de 1937, ele faz um pronunciamento instituindo o que a gente vai chamar de Estado Novo. Segundo ele, o país corria o risco de viver uma revolução socialista e ele se oferecia para salvar a pátria. Ó, como era legal Getúlio Vargas, né? Tá quase, falta menos de um ano para ele sair do governo, aparece um plano aí, uma ameaça comunista. Nossa, eu acho que eu vou ter que continuar no governo para salvar a pátria. Como eu disse, tudo não passava de uma desculpa para que Vargas continuasse na presidência, agora com mais poderes, porque ele vai suspender as eleições, já que agora ele precisa tomar as rédeas do país para que não caia nas mãos dos comunistas. E aí a gente chega ao Estado Novo, que nada mais é do que uma ditadura, tá? Por isso também pode ser considerado, também chamado nos livros de ditadura varguista. Então lembra quando a gente mostrou o slide lá dos períodos da história
de Getúlio Vargas, aqui ó, governo provisório, 1930 até 37, governo constitucional até 37, a gente já está entrando no Estado Novo de 37 a 45, tá? Então vamos lá. Percebe também que o rostinho aqui na imagem de Getúlio Vargas, nesse período a partir de 37, não é mais aquele rostinho angelical de antes, né? Representando que foi um período de ditadura militar também, tá? Ditadura varguista. Vamos lá. O Estado Novo nada mais era do que a continuação de Getúlio e de seus aliados no poder. E esse período vai ser caracterizado por uma forte intervenção do Estado, principalmente na economia. Getúlio Vargas vai criar a chamada indústria de base. O que é a indústria de base? É aquela parte da indústria que vai ser a base para outras indústrias, certo? E aí, como exemplos dessa indústria de base, nós vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A ideia de que vamos deixar de comprar, de exportar materiais siderúrgicos e vamos passar a fabricar no país. A Companhia Vale do Rio Doce, uma companhia mineradora, e o Conselho Nacional de Petróleo. Todo o nosso combustível ele era importado, ele era comprado de outros países. Agora a ideia é que pudesse investir para que a gente também pudesse produzir parte desse combustível. É do período do Estado Novo também a ideia de integrar o Brasil, ou seja, integrar as regiões Norte, Nordeste, com as regiões aí do Sudeste e do Sul. Antes existe a ideia de o Brasil ser dividido em arquipélagos econômicos, que é a ideia de ilhas econômicas. Então, cada ilha é responsável por determinados produtos. Começa com Getúlio Vargas a ideia de integrar, de criar uma integração. E também uma integração entre o próprio povo brasileiro. E pensando nisso, ele cria o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, CNPI, que, como o próprio nome diz, tinha como objetivo proporcionar aos índios uma maior proteção e inserção desses indígenas, de fato, no que seria a sociedade brasileira, certo? Lembra que eu falei? Pai dos pobres, mãe dos ricos? Pois é. Em 1º de maio de 1946, vamos ter a consolidação das leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas, também chamadas de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, é a sigla, era fortemente inspirado na legislação de Mussolini, isso mesmo, a legislação fascista, certo? E sendo inspirado em uma legislação fascista, é óbvio que ela era autoritária, certo? Então nós vamos ter, por exemplo, ao mesmo tempo que vamos ter leis trabalhistas, vão ter mais direitos para os trabalhadores, você também tem os operários sendo tutelados pelo Estado, os sindicatos sendo controlados pelo Estado. Como, por exemplo, o Estado proibia greves e limitava as ações ou a ação dos sindicatos. Lembra que eu falei para vocês? É meio que assim, Getúlio Vargas chega lá com os empresários, olha, tem uma ideia brilhante, nós vamos estipular um salário mínimo para os trabalhadores. Aí os trabalhadores olham para o outro, os donos das fábricas, os que têm funcionários, os burgueses olham para o outro e dizem, ó, Getúlio, você está meio doido, como é que a gente vai pagar um salário mínimo para os funcionários? Aí você não está vendo o nosso lado, né? Não, galera, calma aí, ao mesmo tempo que vocês vão pagar um salário mínimo, eu, por meio do governo, vou proibir greves e vou controlar a ação dos sindicatos. Então vocês pagam o salário mínimo, os trabalhadores ficam satisfeitos em parte, tá? E, por outro lado, eles não vão poder fazer greve, o Estado vai controlar o sindicato, então vocês também ficam aí tranquilo, de boa, sem muita perturbação para a cabeça. Então, meio que Getúlio Vargas, ele tenta agradar aos gregos e aos troianos, no caso, aos burgueses e aos operários, certo? Fica o exercício para vocês aí da página 30. Fiquem com Deus e até a próxima.